Gênesis, capítulo 40, que diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas, pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entrou e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão pôs-los a cargo de José para que o servisse. Estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará até o estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que urges comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair dessa casa, porque de fato foi roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó.
Mas o padeiro mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, pessoal, este foi o capítulo 40 de Gênesis, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 40 quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 41 de Gênesis. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após ela outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do Egito. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-los e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim, me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes. E veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastava no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após essas muito formosas à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam, e as primeiras 7 vacas gordas estavam em suas estranhas, mas não se conheciam que houvesse entrada em suas estranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiram 7 espigas cheias e boas.
E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, e eu disse aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou-se a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e a ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que venham e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, e quem acha o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai, assim pois, sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José, Jafé-Nate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento na cidade, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim
ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Agenac, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porquanto disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos aos egípcios: Ide a José o que ele vos quiser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, pessoal, esse foi o capítulo 41 de Gênesis, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 40 e o capítulo 41, né, quis transmitir para nós, né? Agora é o capítulo 42, né, de Gênesis. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: porque estáis olhando uns para os outros. Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não moramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram inclinar-se ante ele com a face da terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: vós sois espinhas, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos são espias. E eles lhe disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um não já não existe. Então lhe disse José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó,
não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vos ficarei presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não há pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los junto em guarda 3 dias. E ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus, e sois homens de retidão. Que fique um de vós, irmãos, preso na casa de vossa prisão, e vós, ide, levai trigo para a fome de vossa carne, de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras. E se não morrereis? E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava-nos, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo: Não vos dizia, eu dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes e vestes. Aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante seus olhos. Boa tarde, queria... Boa tarde, né, para quem tá assistindo, que não sei se é mulher ou homem, tá? Boa tarde, né? Não esquece de compartilhar com seus amigos aí, tá? E continuando, pessoal, versículo 25. E ordenou José que se enchesse os seus sacos de trigo e que lhe restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhe dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse aos seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ele mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisso conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram
as trouxinhas com seu dinheiro. Eles e seu pai e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado José, já não existe, e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos. Se tu não tornar a trazer, dai-mo em minha mão e tornarei a trazer. E ele, porém, disse: Não deixará meu filho convosco, porquanto o seu filho é morto. E só ele ficou-lhe sucede ali algum desastre no caminho, por onde destes farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. Então, pessoal, então esse que foi o capítulo 42, né? Agora, né, o capítulo 43 de Gênesis, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 42, né, de Gênesis. Agora, né, o capítulo, né, 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos prostetou aquele varão, dizendo: Não vareis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais o irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nos saber que diria: Trazei-vos irmão. Então disse Judá a Israel: Seu pai envia o jovem comigo e levantar-nos e iremos para que vivamos e não morramos, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não tu trouxer e não o puser a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre, se nós não tivermos detido, certamente estaremos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mira, terebito e amêndoas, e tomai em vossas mãos do vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem que pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele varão.
E Deus Todo-Poderoso vos te dá misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu, e se for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos. E a Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim, como eles disse ao que estavam sobre a sua casa, leva estes varões à casa e mata, rezes, prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera. E o varão levou aqueles varões à sua casa de José. Então temeram aqueles varões, por quanto foram levados à casa de José, diziam, por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram a ele, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus é o Deus de vosso Pai. Vós tenho dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. E depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto a seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava à sua mão, inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse, vosso pai, o velho, de quem falastes, está bem, ainda vive? E eles disseram, bem, está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram, e ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse, Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o rosto, e saiu, e conteveu-se, e disse, ponde pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios.
E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então, pessoal, espero, né, que vocês tenham entendido o que o capítulo 43 quis trazer para nós, né? Claro, não tenho lido o nome direito, né? Agora eu vou ler. Cria bons, né? Oi, tudo bem? Não sei se você está assistindo a live, né? Mas oi, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? O que a palavra do Senhor quis trazer para nós. Então, até agora na próxima live, pessoal.